Diretor descarta a música da Menina Negra, mas sua performance emociona os jurados. Naquela sala iluminada, Luana sentiu o coração acelerar e o ar se tornava denso. O lugar estava cheio, misturando o cheiro do nervosismo e a expectativa. Era mais do que um concurso de talentos, era a chance de sua vida. Olhando para os jurados, grandes nomes da música e da mídia, ela lembrou-se na avó. As lembranças vinham rapidamente como relâmpagos. A avó no rádio antigo, cantando sua canção favorita, os olhos brilhando de orgulho. Era por ela que Luana estava ali. Porém, no diretor do programa, um homem de olhar crítico e sorrisinho irônico, tinha uma aura de indiferença. Ele tinha uma visão estreita do que era arte. Assim que Luana terminou sua apresentação, ele balançou a cabeça suavemente, como se já soubesse. O que diria? A música que ela compôs, dedicada à avó, estava carregada de emoção e autenticidade. Era uma mistura de força e vulnerabilidade. Um hino de resistência que carregava a história e a luta da sua comunidade. Mas para ele, não passava de barulho. Desculpe, mas isso não é o que procuramos, ele comentou, já se virando, desconsiderando o significado profundo das palavras de Luana. Mas enquanto ele falava, os outros jurados estavam em estado de choque. As expressões nas faces deles mudaram, refletindo confusão e indignação. Era uma performance que partia a alma. Como ele podia descartar algo tão poderoso? Espere, você não está levando em conta a profundidade emocional. Isso é arte, protestou uma jurada de cabelos grisalhos, suas mãos tremendo levemente enquanto gesticulava em defesa de Luana. As palavras dela ecoaram através da sala, transformando a polêmica em uma pequena revolução. Os outros jurados começaram a se animar, a debater a decisão do diretor. Ele fechou a cara. Essa não é a proposta da atração, respondeu, firme em sua convicção. Luana, no canto do palco, sentiu um nó na garganta. Um misto de insegurança e esperança borbulhava dentro dela. Será que seu sonho iria se desvanecer mais uma vez? Enquanto olhava para a multidão, viu rostos desconhecidos, que de alguma forma a lembravam de sua avó, de sua luta e da beleza de sua cultura. O que estava em jogo não era apenas essa competição. Era a luta de muitas vozes silenciadas. A tensão no ar se multiplicava. Luana sabia que a luta por seu espaço era parte de algo maior, enquanto as vozes dos jurados se elevavam em defesa dela. Memórias começavam a emergir de seu passado. Faltavam informações sobre a vida de sua avó e as barreiras que ela mesma teve que romper para dar a Luana essa chance. As lágrimas começavam a escorregar por seu rosto, misturando-se aos sonhos que pareciam estar a um passo de se concretizarem, ou a um passo de se esvanecerem. E assim a sala pulsava, transbordando emoção e revolta. Não estava apenas em jogo a performance impecável de uma jovem artista. O que estava em disputa era a oportunidade de mostrar que a verdadeira arte, aquela que vem do coração, não pode ser silenciada. Será que Luana conseguiria conquistar seu lugar? Ou mais uma vez, seu sonho iria se desvanecer em meio às sombras da indiferença? Ei, antes de continuarmos com essa história. Incrível! Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala pulsava com uma tensão quase elétrica. Luana, ainda no palco, sentia a adrenalina e a dor de ser desconsiderada. Mas antes que pudesse processar a defesa dos jurados, o diretor levantou a mão,
pedindo silêncio. Os murmúrios cessaram imediatamente, e ele olhou fixamente para Luana, como se estivesse decidindo o destino dela com um único olhar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Revoltada, uma mulher do fundo da sala se levantou, os olhos brilhando de uma raiva feroz. Isso não pode estar acontecendo! Ela gritou, fazendo todos se virarem. Os jurados, confusos, começaram a sussurrar entre si. Luana sentiu um frio na espinha. A mulher avançou e, quando se aproximou do palco, Luana reconheceu seu rosto. Era sua mãe, que ela não via há anos. Você não tem ideia do que está dizendo, a mulher exclamou, apontando para o diretor. O clima mudou. Os jurados estavam paralisados. 2 anos atrás, eu deveria ter estado aqui e não estava. E agora vejo minha filha buscando por sua voz e você a descarta como se fosse nada. Ela parecia outra pessoa. Luana queria correr até ela, mas o chão parecia pegajoso e friamente secou suas pernas. Você não tem direito de me julgar, o diretor retrucou, visivelmente incomodado. A mulher pegou um papel do bolso e estendeu para ele. Essa música é mais do que ela imagina. É a memória do nosso passado, que você está tão disposto a ignorar. Luana estava em choque. A mãe e o diretor trocaram olhares intensos. A sala estava em completo silêncio. Todos estavam grudados no que aconteceria a seguir. Ah, você não pode saber o que significa isso para a gente, para a nossa história, disse a mulher em um tom quase desesperado. O diretor, com um sorriso desdenhoso, apenas balançou a cabeça. Parece que ninguém entende o que estamos tentando fazer aqui. Música é entretenimento. Mas as palavras dele ficaram engasgadas na garganta, quando a mulher lhe lançou um olhar que fazia o coração de Luana acelerar de raiva e oportunidade. Novas batalhas estavam prestes a ser travadas. Entretenimento? Você realmente acredita que o que fazemos aqui é apenas isso? Não dá para reconhecer a luta e a beleza que Luana traz com sua arte? Disse sua mãe, agora com lágrimas nos olhos, algo que Luana nunca havia visto antes. Para Luana, aquele momento parecia um pesadelo se transformando em um sonho. Sua mãe estava ali, e em meio a todo aquele caos, ela poderia entender. A mulher continuou, se você não valoriza as vozes que estão aqui, você está apenas perpetuando uma velha narrativa. Não sou apenas uma mãe desesperada. Sou a geração que enfrentou as mesmas dificuldades que ela, e você não pode ignorar isso. A tensão na sala cresceu e os jurados trocaram olhares nervosos. Luana podia sentir a adrenalina batendo em suas veias, mas, tendo cada vez mais certeza de que algo monumental estava se desenrolando, ela percebeu um detalhe que fez seu mundo girar. No meio da defesa pela música, a mulher que ela pensou ser sua mãe não era a pessoa que ela lembrava. Algo na expressão dela não parecia certo. O diretor notou a hesitação na voz de Luana e, com um sorriso satisfeito, ele se virou para a plateia, prestes a fazer seu último movimento. Bem, parece que temos uma tragédia familiar em cena. Como um trovão rompendo o silêncio, uma verdade brutal, prestes a ser exposta, pairava no ar. Luana sentiu seu mundo desabar quando uma frase passou pela mente dela, sussurrando entre os pensamentos. Quem é realmente essa mulher? As paredes começaram a se fechar. A dúvida se tintou de medo, e ela percebeu que estava prestes a descobrir muito mais do que sonhar ao subir naquele palco. O choque da revelação pairava no ar, deixando todos em suspense. O que Luana realmente havia perdido? E o que ela ainda teria pela frente, apenas o próximo ato poderia revelar. O choque da revelação pairava no ar, deixando todos em suspense. Luana sentia seu coração pulsar forte no peito. A sala parecia carregar uma eletricidade estranha. Ela piscou para a mulher, buscando um pedaço do passado que sempre sonhou em resgatar. Mas à medida que a mulher começava a se mover, algo mudou. Em meio ao caos, um homem alto e corpulento surgiu na entrada,
com um olhar que obrigou todos a se calarem. Seu semblante era sério, e a tensão aumentou como um estalo em um dia quente. Desculpe interromper, ele disse com uma voz profunda. Mas essa mulher não é quem você pensa que é. Ele apontou para a mulher em frente ao palco com uma firmeza que fez Luana sentir um frio na espinha. O diretor sorria, confiante, enquanto os jurados pareciam em choque. E quem você acha que ela é? O homem avançou, desafiando a atmosfera densa que envolvia todos naquele momento. Eu sou seu pai. A declaração ecoou como um trovão na sala. Todos se viraram para Luana. A mulher que ela pensava ser sua mãe havia se esquecido daquele detalhe crucial. O universo de Luana estremeceu. E ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não era só um simples encontro. Era uma tempestade de emoções prestes a explodir. Isso não pode ser verdade! Luana gritou, sentindo o corpo fraquejar. Olhar para a mulher que, paradinha à sua frente, sua mente tentava processar o caos, enquanto tudo ao seu redor se tornava um borrão. Eu não sabia! A mulher que Luana sempre achou que era sua mãe começou a chorar. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, como se a verdade, mesmo cruel, trouxesse um fardo a menos. Você não entendia, Luana. Eu só queria te proteger. A sala virou um labirinto de murmúrios. Os jurados trocavam olhares apreensivos, sem saber a quem apoiar. Luana olhou para o homem que afirmava ser seu pai. Ele tinha características dela, o mesmo sorriso torto, os olhos que pareciam brilhar. Mas a realidade não se encaixava. Ela sempre quis saber de sua mãe. Por que agora? E por que a mulher ali, ao lado do palco, estava dizendo tudo isso? Você é meu pai? Luana repetiu, a voz trêmula, cheia de dúvida. Por que você nunca esteve presente? As palavras saíram como um sussurro, doloridas. Mais uma vez, a adrenalina percorreu seu corpo. A verdade era como um soco no estômago. Eu fui forçado a sair. Porque a sua mãe... Ele hesitou, os olhos pesando de peso. Ela não queria que você soubesse. Ela não queria que você tivesse esse fardo. Fardo? Luana não conseguia acreditar. Olhou para a mulher que estava em pé, com um olhar aflito. Quem é? Você então. A mulher, agora encontrando coragem, respondeu. Eu fui uma mãe substituta, uma guardiã. O que quer que você tenha sentido foi para te proteger do que sou. A verdade é que não sou sua mãe biológica, mas te criei como minha. Eu amava você do jeito que uma mãe ama. As lágrimas escorriam pelo rosto de Luana, uma mistura de raiva, confusão e dor. Toda a vida que ela conheceu estava desmoronando diante dela. O que era amor e o que era mentira? A sala estava em silêncio. Não havia aplausos. Não havia vozes. Um vazio enorme tomou conta. E agora? Luana perguntou, a voz quase irreconhecível. A pressão no peito ficava quase insuportável. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? No final, você precisa decidir quem você é. Luana, disse o homem, enquanto o diretor se afastava, como se o drama já não o interessasse mais. Ao fundo, murmúrios começaram a ecoar, e os jurados pareciam hesitar entre apoiar Luana ou abandonar um barco que já estava afundando. E assim, no centro daquela sala, Luana, agora perdida no mar de novas revelações, sentiu a vida mudando a cada segundo. O que fazer com essa nova verdade? E se todo o resto fosse apenas um teatro? Agora a luta dela pela arte não era apenas uma busca pela música, mas pela própria identidade. E em meio a todo esse tumulto, a pergunta ficou no ar. O que realmente moldava quem ela era? O público aguardava em tensão, e Luana sabia que a única resposta viria do seu coração, agora mais fragmentado do que nunca. A música dela poderia ser a chave, mas talvez houvesse portas que ela ainda não tivesse descoberto. Luana estava paralisada, seu coração batendo forte em seu peito. A revelação de ter um pai diante dela era tão impactante
que todo o resto parecia se dissolver. Mas havia um peso no ar, uma expectativa tensa, uma sensação de que ainda havia algo não dito. Enquanto ela tentava processar a nova informação, uma movimentação na plateia chamou sua atenção. Um homem de paletó escuro se levantou, segurando um celular na mão. Seu olhar estava fixo no palco, a expressão grave e tensa. Desculpe interromper mais uma vez, ele disse, e sua voz fez lances de murmúrio cortar a tensão. Preciso falar com você, Luana. Isso é mais importante do que você imagina. Os jurados estavam em choque, a plateia em silêncio, e por um momento, tudo o que Luana conseguia ouvir era o som da própria respiração. O que pode ser tão urgente? Ela pensou, enquanto o homem descia rapidamente os degraus em direção ao palco. O que mais eu posso descobrir sobre minha vida? Ele parou na frente dela ofegante, como se tivesse corrido. Luana, você não tem ideia do que está prestes a acontecer, ou do que já aconteceu. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém interrompesse. Mas ninguém se atreveu. Eu sou da produção do programa. Recentemente, descobrimos algo sobre você que pode mudar tudo. Do que você está falando? Luana questionou, confusa e assustada. Ele respirou fundo e puxou o celular, mostrando uma foto de um documento. Isso é o seu registro de nascimento. Há um nome ali que você precisa conhecer. Luana se aproximou, seu coração acelerando. O nome estava escrito em letras maiúsculas, tão familiar e doloroso. Era o nome de sua avó, mas não apenas isso. Havia uma anotação à margem, um código que, segundo o homem, guardava mais segredos. Seu avô não é quem você pensa que é, ele informou, deixando Luana em um estado de choque completo. O que ele estava dizendo? Ela já tinha tanta confusão na cabeça que não conseguia acompanhar. Esse registro vincula você a uma história antiga, uma história de uma herança musical rica. E mais uma coisa, há uma maldição associada a essa linha. A sala parecia girar, enquanto Luana lutava para compreender a enormidade do que o homem estava revelando. Maldição? A palavra soou como um eco em seus ouvidos. Sim, pessoas que tentaram se apropriar desse legado musical enfrentaram consequências terríveis. Não estou aqui apenas para alarmá-la. Eu quero ajudar. O diretor do programa estava a poucos passos, seu rosto insensível, mas Luana podia sentir o clima mudando. Os jurados trocavam olhares nervosos. Agora, eles eram mais do que juízes de uma performance. Estavam prestes a testemunhar a revelação de um passado sombrio. Luana, você precisa decidir se vai buscar isso ou não, disse o homem, cortando o ar pesado. Precisamos da sua autorização para revelar o que sabemos. Mas tome cuidado. A verdade pode ser mais do que você esperava. E num instante, tudo o que ela havia sonhado e desejado parecia se transformar em um pesadelo. Meu avô, a maldição. O que eu devo fazer? O nó na garganta a fazia sentir que seu passado estava prestes a se revelar, mas que o custo poderia ser mais alto do que nunca imaginou. Enquanto a sala tremia com uma nova expectativa, o que começara como uma competição se tornava uma luta pelo controle de sua própria história. E a pergunta pairava no ar. O que Luana realmente desejava saber? A música pulsava em suas veias, mas agora o que ela mais temia era que a verdade pudesse ser uma canção que a condenasse. E nesse momento de incerteza, Luana percebeu que a batalha não era apenas pelo palco, mas pela própria identidade. O futuro era uma sombra. A resposta estava mais próxima do que nunca. Ou seria uma armadilha, um caminho sem volta? Luana estava paralisada, seu coração batendo forte em seu peito. A revelação de ter um pai diante dela era tão impactante que todo o resto parecia se dissolver. Mas havia um peso no ar, uma expectativa tensa, uma sensação de que ainda havia algo não dito.
Enquanto tentava processar a nova informação, uma movimentação na plateia chamou sua atenção. Um homem de paletó escuro se levantou, segurando um celular na mão. Seu olhar fixo no palco transmitia uma gravidade que deixava tudo ainda mais pesado. Desculpe interromper mais uma vez, ele disse, sua voz cortando o silêncio, seguida de murmúrios nervosos. Preciso falar com você, Luana. Isso é mais importante do que você imagina. Os jurados estavam em choque, a plateia desconcertada. E por um momento, tudo que Luana conseguia ouvir era o som da própria respiração. O que pode ser tão urgente? Ela pensou, enquanto o homem descia rapidamente os degraus em direção ao palco. O que mais posso descobrir sobre minha vida? Ele parou bem em frente a ela, ofegante, como se tivesse corrido por muito tempo. Luana, você não tem ideia do que está prestes a acontecer, ou do que já aconteceu. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém o interrompesse, mas ninguém se atreveu. Eu sou da produção. Recentemente, descobrimos algo sobre você que pode mudar tudo. Do que você está falando? Luana questionou, confusa e assustada. Ele respirou fundo e puxou o celular, mostrando uma foto de um documento. Isso é o seu registro de nascimento. Há um nome ali que você precisa conhecer. Luana se aproximou, o coração acelerando. O nome estava escrito em letras maiúsculas, tão familiar e doloroso. Era o nome de sua avó, mas não apenas isso. Havia uma anotação à margem, um código que, segundo o homem, guardava mais segredos. Seu vô não é quem você pensa que é, ele afirmou, deixando Luana em um estado de choque completo. O que ele estava dizendo? Ela já tinha tanta confusão na cabeça que não conseguia acompanhar. Esse registro vincula você a uma história antiga, uma herança musical rica e, mais uma coisa, há uma maldição associada a essa linha. A sala parecia girar enquanto Luana lutava para compreender a enormidade do que o homem estava revelando. Maldição? A palavra soou como um eco em seus ouvidos, como se a sala estivesse se fechando ao seu redor. Sim, pessoas que tentaram se apropriar desse legado musical enfrentaram consequências terríveis. Não estou aqui apenas para alarmá-la. Eu quero ajudar. A tensão escorria pelo ambiente. Os jurados trocavam olhares nervosos, a plateia em silêncio. Agora eles eram mais do que juízes de uma performance. Estavam prestes a testemunhar a revelação de um passado sombrio. Luana, você precisa decidir se vai buscar isso ou não, disse o homem, cortando o ar pesado. Precisamos da sua autorização para revelar o que sabemos. Mas tome cuidado. A verdade pode ser mais do que você esperava. Em um instante, tudo o que ela havia sonhado e desejado parecia se transformar em um pesadelo. Meu avô, a maldição. O que eu devo fazer? O nó na garganta a fazia sentir que seu passado estava prestes a se revelar, mas que o custo poderia ser mais alto do que nunca imaginou. Mas então, enquanto Luana hesitava, um grito cortou o ar. Era a mulher que se apresentou como sua mãe, seu rosto contorcido em terror. Você não pode deixá-lo dizer nada. Isso não é sobre você, Luana. Não é assim que as coisas funcionam. A sala congelou. O homem olhou surpreso, e Luana sentiu a raiva e a confusão se misturarem em seu peito. O que você sabe? O que mais você está escondendo? A voz dela tremia, mas havia uma força ali que ela não reconhecia. Eu não posso deixar você saber. A verdade é muito dolorosa. A mulher estava prestes a desmoronar, e Luana percebeu que havia algo profundamente errado. Você não pode se arriscar a descobrir o que realmente aconteceu. A música, o que você representa. Um murmúrio crescente tomou conta da plateia. Algumas pessoas estavam boquiabertas, enquanto outras pareciam ansiosas. Aquilo era algo maior, mais profundo do que um simples concurso. O que está acontecendo? Luana perguntou, a voz firme agora. Ela precisava de respostas. O homem de paletó olhou de uma para outra e respirou fundo.
A maldição cai sobre quem tenta esconder suas origens, e por isso as consequências podem ser destrutivas. Ele se virou para a mulher. Você sabe do que estou falando. Você não entende. A mulher gritou, desesperada. Meu coração fez com que eu tomasse decisões difíceis. Não posso deixar você sofrer. Uma tensão elétrica tomou conta de Luana, como se tudo estivesse prestes a explodir. Sofrer? É assim que você nos protege? Com segredos? Com mentiras? A verdade que ela estava tentando escapar agora morria lentamente em sua voz. O que mais você não me contou? Então, como um golpe final, a mulher se calou, a expressão dela se transformando. A música nasceu das mentiras que eu protegi. E, se você descobrir, todo o legado corrompido pode arrastar você para o fundo. Luana sentiu o mundo desmoronar de uma vez. O chão simplesmente desapareceu sob seus pés. Ela sabia que aquele não era o fim, mas apenas o começo de uma jornada mais profunda. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E agora ela estava mais perdida do que nunca. A pergunta pairava no ar. Quem realmente era Luana? E até onde estava disposta a ir para descobrir a verdade? Em meio à confusão, a única certeza que tinha era de que a próxima revelação poderia mudar não apenas sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Luana sentia que o chão sob seus pés estava se desintegrando. As palavras que ouvira faziam sua mente girar, como se estivesse em um furacão de confusão e dor. Olhou para a mulher que alegava ser sua mãe, o olhar tomado por desespero, e então se voltou para o homem que disse ser seu pai, esperando encontrar alguma resposta. Mas o que ele revelou a assustou ainda mais. A mulher de paletó preto parecia prestes a falar novamente, quando um grito agudo cortou o silêncio sufocante. Não! 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 Era uma voz familiar, uma voz que Luana conhecia bem. E a sala imediatamente se virou para a fonte do ruído que vinha de um canto escuro. Foi então que uma figura magra e frágil, com o cabelo desgrenhado, surgiu da multidão. Era a avó de Luana, que todos pensavam estar doente em casa. Com olhos arregalados, ela atravessou os assentos, um desespero arrasador estampado em seu rosto enrugado. Luana, não acredite nessas mentiras. O que ele disse não pode ser verdade. O choque na sala foi palpável. Todos estavam boquiabertos. O diretor se retraiu, perplexo. Luana mal podia acreditar no que estava vendo. Vovó, o que você está fazendo aqui? Um nó no peito a forçou a se aproximar da avó. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Não é verdade, querida. Ele não é seu pai. Eu sou sua única família. Prometi que sempre a protegeria. As palavras dela eram um grito desesperado, com um toque de urgência, que procurava atravessar a barreira de confusão e medo que cercava Luana. O homem de paletó, que se apresentara como seu pai, estendeu a mão, tentando intervir. Mas a verdade, senhora, é que a Luana merece saber de sua herança. Não importa o custo. Ela não pode viver em uma mentira. Sua voz era firme, mas Luana sentia que a tensão estava no auge e o clima mudava rápido. E que verdade é essa que você quer que minha neta viva? A avó disparou. A sala estava em um silêncio tenso, os espectadores à beira de um colapso emocional, todos impacientes pelo desenrolar dos eventos. Essas coisas que você diz podem ser insuportáveis. Você não quer empurrá-la para uma nova dor e destruição. A expressão esperançosa do homem começou a fraquejar. Mas é a verdade dela. Ela merece saber que não está sozinha. Ele estava falando com a avó, sua bandeira de batalha erguida, enfrentando o que parecia ser uma tempestade sem fim. Luana estava paralisada, o coração aos pulos, entre a mulher que dizia ser sua mãe e a avó que sempre amou. O que poderia ser pior do que a dor que ela já sentia?
Vovó, quem é ele? Por que você não me contou a verdade antes? Os olhos de Luana se encheram de lágrimas, enquanto a pressão em seu peito ameaçava derrubá-la. Porque o passado deve ser enterrado. E você, meu amor, não deve carregar esse fardo. A avó gritou, mas Luana não queria mais ignorar a verdade. Queria saber. A mulher de paletó olhou de relance para o homem e disse: Você não deveria ter vindo aqui. É um erro, não é? Agora todos vão sofrer as consequências. Mas era tarde. Demais, um leve tremor percorreu a sala. No momento em que a avó fez um movimento para encostar na mão de Luana, uma luz vermelha começou a piscar. O homem de paletó se virou e levantou a voz. O que você fez invocou o que ninguém deveria invocar. E então, um som ensurdecedor ecoou por todo o recinto, como se o próprio prédio estivesse protestando. As luzes se apagaram, um grito abafado irrompeu, e a plateia se contorceu em desespero. Luana olhou para a avó, que agora estava paralisada, e em um instante fugaz, um clipe de imagens passou por sua mente. Flashes rápidos de memórias, de notas de música, ressoando em sentimentos de dor e desespero. De repente, tudo foi silêncio, e nesse silêncio, a única coisa que Luana pôde ouvir foi o próprio coração batendo forte, como se estivesse tentando lhe gritar a verdade. Ela sabia que havia mais, e enquanto a sala mergulhava na escuridão, um pensamento assombroso cruzou sua mente. Como tudo se entrelaçou até aqui? Que segredos mais de sua história estavam esperando para serem revelados? Ela estava no centro de um misto de emoção e pânico, cercada por mentiras e revelações intermináveis, e a dúvida a devorava. O que está prestes a acontecer? Luana sentia que o chão sob seus pés estava se desintegrando. As palavras que ouvira faziam sua mente girar, como se estivesse em um furacão de confusão e dor. Olhou para a mulher que alegava ser sua mãe, o olhar tomado por desespero, e então se voltou para o homem que disse ser seu pai, esperando encontrar alguma resposta. Mas o que ele revelou a assustou ainda mais. A mulher de paletó preto parecia prestes a falar novamente quando um grito agudo cortou o silêncio sufocante. Não! 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 Era uma voz familiar, uma voz que Luana conhecia bem. Todos se viraram para a fonte do ruído, que vinha de um campo escuro. Foi então que uma figura magra e frágil, com o cabelo desgrenhado, surgiu da multidão. Era sua avó, que todos pensavam estar doente em casa. Com olhos arregalados, ela atravessou os assentos, um desespero arrasador estampado em seu rosto enrugado. Luana, não acredite nessas mentiras. O que ele disse não pode ser verdade. O choque na sala foi palpável. Todos estavam boquiabertos. O diretor se retraiu, perplexo. Luana mal podia acreditar no que estava vendo. Vovó, o que você está fazendo aqui? Um nó no peito a forçou a se aproximar da avó. Não é verdade, querida. Ele não é seu pai. Eu sou sua única família. Prometi que sempre a protegeria. As palavras dela eram um grito desesperado, com um toque urgente, que procurava atravessar a barreira de confusão e medo que cercava Luana. O homem de paletó, que se apresentara como seu pai, estendeu a mão, tentando intervir. Mas a verdade, senhora, é que a Luana merece saber de sua herança, não importa o custo. Ela não pode viver em uma mentira. Sua voz era firme, mas Luana sentia que a tensão estava no auge. Luana estava paralisada, o coração aos pulos, entre a mulher que dizia ser sua mãe e a avó que sempre amou. O que poderia ser pior do que a dor que ela já sentia? Vovó, quem é ele? E por que você não me contou a verdade antes? Os olhos de Luana se encheram de lágrimas, enquanto a pressão em seu peito ameaçava derrubá-la. Porque o passado deve ser enterrado, e você, meu amor, não deve carregar esse fardo. A avó gritou, mas Luana não queria mais ignorar a verdade. Queria saber. De repente, a mulher de paletó olhou para a avó
e suas feições mudaram, uma expressão de pavor refletindo seu rosto. Você não deveria ter vindo aqui. É um erro, não é? Agora todos vão sofrer as consequências. Mas era tarde demais. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. No instante em que a avó fez um movimento para encostar na mão de Luana, uma luz vermelha começou a piscar. O homem de paletó se virou e levantou a voz. O que você fez? Invocou o que ninguém deveria invocar. E então, como se o próprio edifício estivesse protestando, um som ensurdecedor ecoou por todo o recinto. As luzes se apagaram, um grito abafado irrompeu e a plateia se contorceu em desespero. Luana olhou para a avó, que agora estava paralisada, e em um instante fugaz, um clipe de imagens passou por sua mente. Flashes rápidos de memórias, de notas de música ressoando em sentimentos de dor e desespero. A escuridão se aprofundou. Luana sentiu o frio na espinha, enquanto uma presença estranha tomava conta do ambiente. O ar carregava um peso insuportável, como um presságio de algo trágico. Quando a luz retornou, um pânico irrompeu. As cadeiras começaram a se mover sozinhas, iniciando um turbilhão de caos no palco. E então Luana notou. Naquelas sombras agitadas, uma figura se destacou. Uma mulher com uma aparência idêntica à sua se aproximou lentamente. Mas não havia dúvida. Seu olhar delineava uma crueldade incomum. Você finalmente está aqui, Luana, ela disse, com um sorriso perturbador. Eu sou a razão pela qual você está aqui. A razão pela qual sua família foi destruída. O público estava em choque. As expressões variavam entre a incredulidade e o terror. Luana olhou para sua avó, que aparentemente reconheceu a estranha. O que estava acontecendo? Quem é você? O que quer de mim? A voz dela tremeu, misturando medo com uma flecha de raiva. Sua origem é mais complicada do que nunca sonhou. A figura sorriu, dando um passo à frente. Você acha que é a protagonista dessa história? Mal sabe que outras forças estão em movimento. Aqueles que guardam segredos não podem controlá-los para sempre. Um murmúrio crescente preencheu o ambiente. A figura continuou. Seu verdadeiro nome estará ligado ao seu passado, a uma linha de sangue que muitos desejam destruir. E você, Luana, pode ser a chave para um poder que nem mesmo sua avó entende. A sala inteira parecia tremer sob a gravidade das palavras. Luana sentia o chão desmoronar. Mas não era só o medo. Era uma raiva crescente. Isso não será meu destino. Um grito ecoou, mas ainda assim não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. Você pode não ter escolha, querida. A figura disparou, como um eco profundo que ressoava em suas veias, gerando uma ferida que se abriria em breve. A cena estava se desdobrando em um mistério complexo e dilacerante, e Luana percebeu que a batalha não era apenas por ela, era por todos cujos destinos estavam entrelaçados em uma tapeçaria de mentiras e verdades escondidas. E ali, no centro dessa tempestade, Luana sabia que cada segredo revelado poderia mudar a vida de todos. Perguntas fervilhavam em sua mente. O que realmente a aguardava? A descida para o abismo estava apenas começando, e a única certeza que tinha era que a próxima resposta poderia muito bem ser a mais chocante de todas. Luana sentia que o chão sob seus pés estava se desintegrando. As palavras que ouvira faziam sua mente girar, como se estivesse em um furacão de confusão e dor. Olhou para a mulher que alegava ser sua mãe, o olhar tomado por desespero, e então se voltou para o homem que disse ser seu pai, esperando encontrar alguma resposta, mas o que ele revelou a assustou ainda mais. A mulher de paletó preto parecia prestes a falar novamente quando um grito agudo cortou o silêncio sufocante. Não, não, não!
Era uma voz familiar, uma voz que Luana conhecia bem. Todos se viraram para a fonte do ruído, que vinha de um campo escuro. Foi então que uma figura magra e frágil, com o cabelo desgrenhado, surgiu da multidão. Era sua avó, que todos pensavam estar doente em casa. Com olhos arregalados, ela atravessou os assentos, um desespero arrasador estampado em seu rosto enrugado. Luana, não acredite nessas mentiras. O que ele disse não pode ser verdade. O choque na sala foi palpável. Todos estavam boquiabertos. O diretor se retraiu, perplexo. Luana mal podia acreditar no que estava vendo. Vovó, o que você está fazendo aqui? Um nó no peito a forçou a se aproximar da avó. Não é verdade, querida. Ele não é seu pai. Eu sou sua única família. Prometi que sempre a protegeria. As palavras dela eram um grito desesperado, com um toque urgente, que procurava atravessar a barreira de confusão e medo que cercava Luana. O homem de paletó, que se apresentara como seu pai, estendeu a mão, tentando intervir. Mas a verdade, senhora, é que a Luana merece saber de sua herança, não importa o custo. Ela não pode viver em uma mentira. Sua voz era firme, mas Luana sentia que a tensão estava no auge. Luana estava paralisada, o coração aos pulos, entre a mulher que dizia ser sua mãe e a avó que sempre amou. O que poderia ser pior do que a dor que ela já sentia? Vovó, quem é ele? E por que você não me contou a verdade antes? Os olhos de Luana se encheram de lágrimas, enquanto a pressão em seu peito ameaçava derrubá-la. Porque o passado deve ser enterrado, e você, meu amor, não deve carregar esse fardo. A avó gritou, mas Luana não queria mais ignorar a verdade. Queria saber. De repente, a mulher de paletó olhou para a avó e suas feições mudaram, uma expressão de pavor refletindo seu rosto. Você não deveria ter vindo aqui. É um erro, não é? Agora todos vão sofrer das consequências. Mas era tarde demais. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. No instante em que a avó fez um movimento para encostar na mão de Luana, uma luz vermelha começou a piscar. O homem de paletó se virou e levantou a voz. O que você fez? Invocou o que ninguém deveria invocar. E então, como se o próprio edifício estivesse protestando, um som ensurdecedor ecoou por todo o recinto. As luzes se apagaram. Um grito abafado irrompeu, e a plateia se contorceu em desespero. Luana olhou para a avó, que agora estava paralisada, e em um instante fugaz, um clipe de imagens passou por sua mente, flashes rápidos de memórias, de notas de música ressoando em sentimentos de dor e desespero. A escuridão se aprofundou. Luana sentiu o frio na espinha, enquanto uma presença estranha tomava conta do ambiente. O ar carregava um peso insuportável, como um presságio de algo trágico. Quando a luz retornou, um pânico irrompeu. As cadeiras começaram a se mover sozinhas, iniciando um turbilhão de caos no palco. E então Luana notou. Naquelas sombras agitadas, uma figura se destacou. Uma mulher com uma aparência idêntica à sua se aproximou lentamente. Mas não havia dúvida. Seu olhar delineava uma crueldade incomum. Você finalmente está aqui, Luana, ela disse, com um sorriso perturbador. Eu sou a razão pela qual você está aqui. A razão pela qual sua família foi destruída. O público estava em choque. As expressões variavam entre a incredulidade e o terror. Luana olhou para sua avó, que aparentemente reconheceu a estranha. O que estava acontecendo? Quem é você? O que quer de mim? A voz dela tremeu, misturando medo com uma flecha de raiva. Sua origem é mais complicada do que nunca sonhou. A figura sorriu, dando um passo à frente. Você acha que é a protagonista dessa história? Mal sabe que outras forças estão em movimento. Aqueles que guardam segredos não podem controlá-los para sempre. Um murmúrio crescente preencheu o ambiente. A figura continuou. Seu verdadeiro nome estará ligado ao seu passado,
Há uma linha de sangue que muitos desejam destruir. E você, Luana, pode ser a chave para um poder que nem mesmo sua avó entende. A sala inteira parecia tremer sob a gravidade das palavras. Luana sentia o chão desmoronar, mas não era só o medo. Era uma raiva crescente. Isso não será meu destino. Um grito ecoou, mas ainda assim não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. Você pode não ter escolha, querida. A figura disparou como um eco profundo que ressoava em suas veias, gerando uma ferida que se abriria em breve. A cena estava se desdobrando em um mistério complexo e dilacerante. Luana percebeu que a batalha não era apenas por ela, era por todos cujos destinos estavam entrelaçados em uma tapeçaria de mentiras e verdades escondidas. E ali, no centro dessa tempestade, Luana sabia que cada segredo revelado poderia mudar a vida de todos. Perguntas fervilhavam em sua mente. O que realmente a aguardava? A descida para o abismo estava apenas começando, e a única certeza que tinha era que a próxima resposta poderia muito bem ser a mais chocante de todas. Enquanto a tensão crescia, um estrondo profundo ecoou e o chão começou a rachar. Uma grande fenda se abriu sob os pés de Luana, engolindo a figura que havia se apresentado como a chave para sua história. Com uma mistura de desespero e determinação, Luana se lançou em direção à fenda, agarrando-se ao que restava de sua verdade. Mas no momento em que seu corpo atravessou a barreira, um clarão ofuscante invadiu a sala, mergulhando tudo na luz intensa. E então, como se o mundo estivesse reiniciando, Luana se viu em um local completamente diferente, um lugar que conhecia muito bem, mas que nunca esperara ver novamente. Um estúdio de gravação, repleto de música e risos. No centro, uma jovem talentosa com uma voz inconfundível. Era ela mesma, anos atrás, cheia de sonhos e esperanças. No espelho, Luana viu, não a mulher que se tornara, mas a jovem que tinha sido. E mais chocante ainda, ao seu lado estava sua avó, mais jovem e vibrante, sorrindo para ela. Você não sabia, não é? A avó disse, como se o tempo não tivesse passado. Você sempre esteve destinada a ser mais do que pensou. Os ecos do passado começaram a se entrelaçar com a realidade, e a confusão a dominou. O que tudo isso significava? A pergunta flutuava no ar. Todos os segredos estavam prestes a se desenrolar, e Luana percebeu que cada escolha poderia ter consequências inimagináveis. O jogo havia mudado, e agora, diante de uma possibilidade inexplorada, uma única pergunta atravessava sua mente. Para onde essa nova verdade a levaria? Luana estava em choque, completamente sem saber o que pensar. O estúdio familiar e acolhedor agora parecia um labirinto assustador. O que estava acontecendo? A avó disse. Na sua frente enchia de perguntas. Aquela mulher era uma sombra do passado? Mas imediatamente um movimento chamou sua atenção. A música ao fundo começou a distorcer, como se estivesse morrendo. E agora, o que será de mim? Ela pensou, o coração batendo cada vez mais rápido. A jovem que ela havia sido agora se dissipava, como a fumaça ao vento. E, de repente, tudo parou. Uma voz alta e clara ecoou pelo estúdio. Era a avó, com um olhar determinado, mas olhos cheios de lágrimas. Luana, você precisa entender. Mas antes que pudesse terminar, a figura do ser semelhante a Luana a interrompeu, rindo com um entusiasmo perturbador. Ah, vovó! Você não acha que pode nos proteger para sempre, não é? Uma expressão maliciosa contorcia-se o rosto, como se estivesse se divertindo. Com toda a confusão, o ar ficou pesado. Luana olhou entre as duas, sentindo a tensão aumentar. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com o nosso passado?
A última palavra saiu como um sussurro, mas dentro dela o desespero crescia. A mulher no palco, o que Luana nem queria considerar um eu, começou a andar lentamente, como se estivesse meditando sobre cada passo. Você realmente acha que a sua avó é a única que sabe de tudo? Ah, Luana, há mais na sua história do que simples mentiras e segredos. E com um movimento dramático, ela ergueu os braços e declarou: Você não é apenas uma cantora. Você é a última de uma linhagem de poderosos guardiões, e sua música é a chave para liberar um legado ancestral. Aquilo a atingiu como um soco no estômago. O que você está dizendo? Luana estava quase gritando. Guardião de quê? Poder? Que poder é esse? A jovem sorriu, com um sorriso que fazia o sangue de Luana gelar. Ah, querida, você ainda não entendeu. Venho esperando por você, esperando para que você finalmente assuma seu lugar. Sua avó? Ela guarda esse segredo com unhas e dentes, mas não sabe que... A mulher fez uma pausa dramática e a sala congelou, todos esperando ansiosamente pela continuação. O que ela não é sua verdadeira avó. Um grito atravessou a sala. Era da avó, mas estava tão atordoada que as palavras não saíam. Luana sentiu o mundo girar em torno dela. O quê? O que você está dizendo? O nó na garganta se tornou quase insuportável. Sim, a figura maligna. Começou a dançar. Você foi enganada. Sua avó é apenas a mãe adotiva que lhe deram para te proteger. A verdadeira mãe? Ah, eu conheço cada detalhe. Luana olhou para a avó desesperada, esperando uma explicação, mas a expressão da mulher mais velha era de angústia profunda. É verdade, ela murmurou, seus olhos cheios de dor e culpa. Mas eu sempre te amei. Eu só queria te proteger da verdade. Um murmurinho percorreu a plateia, e a atmosfera estava eletricamente tensa. O homem de Talitó tentou intervir, dizendo que a revelação era demais para Luana, mas era tarde demais. A verdade crua e insuportável já jazia diante dela. O ritual de cavar os segredos estava em andamento, e eles não podiam mais voltar. Você precisa escolher agora, Luana. A figura sombria disse com um ar triunfante. Os olhos brilhavam como se estivesse perto de realizar um feito grandioso. Aceite sua verdadeira herança ou continue se escondendo na sombra de quem você não é. Luana sentia a pressão crescer no peito, como se estivesse presa em um lugar apertado. Um frio percorreu sua espinha. Onde estava a mulher forte que havia cantado para a plateia? Tudo que ela sabia agora parecia um sonho desfeito. E quando a sala parecia pronta para explodir, uma luz intensa brilhou do palco. E naquele momento de clareza, Luana soube que não poderia permitir que a sombra de seu passado a aprisionasse. Mas a pergunta ficou no ar. O que aconteceria se ela aceitasse essa nova verdade? O que poderia se revelar se ela, em vez disso, desmascarasse os segredos que estavam ocultos mesmo? Que o custo fosse devastador. E assim, com as sombras e verdade se entrelaçando na sua mente, Luana não sabia o que esperar. O que deveria fazer? O que essa revelação significava para ela e para a linhagem que a cercava? No meio do turbilhão, tudo se resumia a uma escolha vital, e ela estava prestes a fazer a maior de todas. Luana estava em choque, encarando a figura que havia se tornado uma sombra de sua própria imagem. A tensão no ar era palpável, como se todos os segredos e mentiras da sua vida estivessem se condensando em um único ponto. Você está mentindo, gritou, sentindo a raiva queimando em suas veias. O que mais estava prestes a ser revelado? A jovem semelhante a Luana apenas sorria. Mentiras? Oh, querida, não sou. Eu quem mente. São as figuras que você acredita que ama. Ela gesticulou para a avó, que estava à deriva em dor e confusão. Sara a criou, mas não é a única que tem uma história para contar. Você precisa decidir. Quer mesmo saber a verdade ou prefere permanecer na ilusão? As batidas do coração de Luana ecoavam. Como você sabe meu nome?
perguntou, com a voz trêmula e cheia de incredulidade. A figura se aproximou mais, agora sussurrando. Porque você é mais importante do que imagina, Luana. Do outro lado do palco, a avó tomou coragem e interrompeu. Luana, escute! O que essa mulher diz não é tudo. Eu sempre quis te proteger. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, um pedido desesperado para que sua neta não se deixasse levar por aquele engano. Mas a sombra riu, claramente se divertindo com a dor alheia. Proteger? Não ouça isso. A verdade está em sua música. É dela que vem seu poder. A figura maligna olhou diretamente nos olhos de Luana, como se estivesse entrelaçando suas almas. Você precisa libertar a verdade que vive dentro de você. Luana sentia-se dividida, um turbilhão de emoções em seu peito. Um grito surgiu, atravessando a sala. Era o homem de paletó, sua voz ecoando. Luana, não acredite na ilusão. A verdadeira força está em você, não nesse poder distorcido. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O medo no ar era palpável, mas ainda havia uma centelha de esperança. Finalmente a avó gritou. Você tem a escolha, Luana. Jamais esqueça de quem você realmente é. O olhar dela transmitia amor, desespero e um chamado de volta ao essencial. Luana fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A música começou a dançar em sua mente, um eco familiar que a despertava. Com determinação, ela disse: Eu escolho a verdade, mesmo que doa. O público prendeu a respiração. A figura maligna riu, mas Luana não se deixou intimidar. Minha música é a chave. Eu não vou deixá-la ser distorcida por mentiras. E enquanto pronunciava essas palavras, uma onda de energia percorreu o espaço. As luzes do estúdio começaram a brilhar intensamente. Um turbilhão de notas ressoou ao redor. Luana se concentrou, e sua voz começou a ecoar, forte e clara. Era uma melodia que transbordava amor, dor e força. As sombras ao seu redor começaram a desvaecer, e a figura, que se mantinha implacável, agora parecia hesitar. A avó se aproximou, colocando a mão sobre o coração de Luana. Você está fazendo isso, meu amor. A corrente da verdade está se quebrando. E enquanto Luana cantava mais alto, a sala explodia em luz e som. De repente, tudo parecia se unir. Naquele momento, Luana percebeu que, mesmo em meio ao caos, havia uma força maior. A conexão com suas raízes, com quem realmente era. E, em uma explosão de luz e coragem, a sala foi preenchida com notas de música, iluminando os corações ao seu redor. A figura que a desafiava gritou em desespero e desapareceu em uma nuvem de sombras. Quando o som finalmente se acalmou, a sala estava em paz. Luana olhou ao redor. A plateia estava em pé, aplaudindo, maravilhada com esse espetáculo inesperado de força e música. A avó sorriu com lágrimas de orgulho. Luana sabia que a luta não tinha acabado, mas agora havia uma nova luz. Eu sou quem eu sou, e nada poderá mudar isso, sussurrou para si mesma. E enquanto os aplausos ecoavam, um novo futuro se abria diante dela. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que todos vejam essa jornada incrível. Quero que vocês inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio aos verdadeiros fãs.